Denis, também os nossos companheiros internautas. Nós vamos fazer a leitura da página que já está conosco, uma página que tem como título Aptidão e Experiência. Foi retirada do livro Seara dos Médiuns, edição FEB, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual é o nosso Emmanuel. E nos diz assim o nosso querido Emmanuel: queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Emmanuel. Após então esta página, que traz para nós assim bastante reflexão, vamos unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor. Estamos neste instante, Mestre querido, reunidos em Teu nome, para mais uma reunião de estudos e passes em torno de O Livro dos Médiuns. Esse livro bastante orientador para as nossas vidas, bastante precioso para nos orientar em relação à mediunidade, mediunidade da qual todos somos portadores. Por isso, Jesus, nós te pedimos que estejamos assim bastante atentos às orientações que nos serão passadas na noite de hoje, para que aproveitemos ao máximo tudo isto que esta doutrina de luz traz para todos nós. Estes espíritos, amigos, benfeitores, nos presentearam, a fim de que nós caminhemos com mais esclarecimento, com mais segurança, com mais paz. Abençoa-nos a todos, Mestre querido. E que seja, então, em Teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes
da noite de hoje. Então, como já colocamos, às segundas-feiras, estudamos o livro dos médiuns neste horário. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, que trata dos médiuns especiais, nos itens de 191 a 194. E esses itens, eles se referem às variedades dos médiuns escreventes. E essas variedades, coloca-nos Kardec, que elas são segundo o modo de execução, segundo o desenvolvimento da faculdade e também segundo o gênero e a especialidade das comunicações. E no item 194, ele coloca essas aptidões, essas variedades, segundo as qualidades físicas do médium. E aí ele traz, né, para nós muitas variedades, né, nós vamos ler aqui algumas. Segundo o modo de execução, nós temos os médiuns escreventes ou psicógrafos, os médiuns escreventes mecânicos, médiuns semimecânicos, médiuns intuitivos, médiuns polígrafos, médiuns poliglotas, iletrados. Segundo o desenvolvimento da faculdade, temos os médiuns novatos, improdutivos, feitos ou formados, médiuns lacônicos, médiuns explícitos, experimentados, flexíveis, médiuns exclusivos, médiuns para evocação, para ditados espontâneos. Segundo o gênero e a especialidade das comunicações, nós temos os médiuns versejadores, poéticos, positivos, literários, médiuns incorretos, historiadores, científicos, receitistas, bastante conhecido de todos nós, né? Médiuns religiosos, filósofos e moralistas, médiuns de comunicações triviais e obscenas. E segundo as qualidades físicas do médium, nós temos médiuns calmos, médiuns velozes, e temos também os médiuns convulsivos, aqui até o item 194. E é claro que o nosso companheiro João, ele vai trazer para nós, né, explicar para nós, pelo menos alguns, né, porque são muitos, ele vai trazer as explicações de como são esses médiuns. Então vamos envolvê-lo com o nosso carinho, com as nossas melhores vibrações, para que nós tenhamos assim uma noite bastante produtiva e com bastante realizações no campo espiritual. Que Deus o abençoe. Meus queridos, boa noite. Que a paz de Deus continue com todos nós, por todo sempre. Como disse a nossa querida irmã, a quem eu tenho uma grande admiração, nós estamos com a tarefa bem grande, né, sobre esses 4 itens, né, que a gente tem que conversar um pouco. Mas vocês podem ficar tranquilos, que vocês olhando assim para mim de longe, vocês notam que eu já estou há uns 60 anos estudando o livro dos médiuns, tá? Já deu tempo durante muitas casas espíritas por aí a gente sair espalhando essa lição. Eu não vou deixar vocês no ar, nem na dúvida, eu vou procurar esclarecer o que nós estamos recebendo como missão, e procurar também deixar alguma brecha para que vocês estudem e entendam melhor. A primeira coisa é que somos todos médios, não é isso? Todos nós somos médios. Isso se encontra no livro dos médios, na questão 159 do livro dos médios. Há pessoas ainda que até tem dúvida a respeito.
Quando no livro dos médios diz que nós somos mais ou menos médios, é porque uns estão com a mediunidade aflorada e outros não têm o mínimo sinal. Mas mesmo assim não deixa de ser médio. Uma certa vez a gente estava numa casa espírita e a pessoa disse: eu estou vindo ao centro, já há mais de 10 anos, eu não tenho mediunidade nenhuma, mas estou fazendo um tratamento de desobsessão. Deu para entender, não deu? Quer dizer, não tinha mediunidade nenhuma para se comunicar com os espíritos, estava sofrendo influência dos espíritos, né? Aí está documentando que é médio. Um médio não vai receber comunicação do espírito sofredor sem ser médio, né? Não pode acontecer isso. Então todos nós somos médios. A mediunidade, ela se manifesta através do nosso pensamento. A sede da mediunidade é o pensamento, nosso pensamento. Não podemos dividir, achar que somos há uma dualidade na personalidade, que nós somos dois. Não, nós somos o que pensamos. Emmanuel tem uma obra intitulada Pensamento e Vida, que no primeiro capítulo ele diz que a mente é o espelho da vida. Quando nós pensamos, nós estamos sendo aquilo que pensamos. A fonte de atração de todo o nosso relacionamento com o mundo visível e invisível é o nosso pensamento. Nós não podemos pensar em outra coisa. Não, ninguém vai fazer nada por você, quem vai pensar, planejar, arquitetar é você. Nós vivemos de influência. As nossas influenciações para vivos e desencarnados, o mundo atuante dessas comunicações é o nosso pensamento. Outra observação para enriquecer o nosso assunto, a Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, na abertura desse livro, ela fala na introdução do livro Ser Consciente, que podemos considerar a nossa mente como sendo a nossa vida. Nós somos aquilo que pensamos. Diz a Joana de Ângeles, nós arquitetamos, planejamos, damos vida àquilo. É tanto que um arquiteto, nesses dias eu estava relembrando isso na orientação mediúnica, um arquiteto ele planeja um prédio, com flores na janela, ele passa do pensamento para o papel, né? Para a prancheta, ele copia o seu pensamento. Eu, por exemplo, trabalhava de mestre de obra e eu, às vezes, levava a obra para casa, porque a gente está com um prédio todo de 10 andares no pensamento, dá muito trabalho para gravar tudo, mas a gente grava. E a mediunidade vai funcionar nisso? Funciona em tudo da sua vida. A questão 459 do Livro dos Espíritos se faz, os espíritos influenciam a nossa vida, e a resposta diz muito mais do que nós imaginamos, não é isso? Agora, as dificuldades para a gente se comunicar com os espíritos é porque a gente não tem prática. A falta de prática, a falta de costume. Eu, por exemplo, eu levei alguns anos fazendo parte de trabalhos espirituais e eu tinha minhas dúvidas. Como é que os espíritos vão se comunicar comigo? Eu ficava pensando, ele vai entrar em mim? Dá uma impressão, né? Tem muita gente que pensa que o espírito entra totalmente na pessoa, não é? Mas não entra. A gente fica às vezes pensando nisso. Como é que eles podem falar? De início eu falei que a sede da mediunidade é o pensamento. E nós recebemos espírito pelas influências. Nós temos um campo eletromagnético na nossa vida. Eu tenho o hábito de fazer o estudo e dar várias observações de várias obras para enriquecimento do nosso estudo. O livro Nos Domínios da Mediunidade, na abertura também, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele dá essas condições de você entender esse campo de ondas magnéticas. Os espíritos, através do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, eles mostram que a partir do século XIX,
o mundo ficou entrelaçado de vibrações eletromagnéticas. Agora, isso foi no século XIX. Eu faço a pergunta a vocês, todos em silêncio. Agora, no século XXI, será que ampliou? Do jeito que nós estamos com o celular, com a televisão, não é? O mundo está até poluído de tanta vibração. E nós estamos mergulhados nesse campo. E nós médiuns, a partir do século XX, a mediunidade, parece que os espíritos vão deixando de se comunicar. Porque nós vamos cada vez mais evoluindo e arranjando um jeito de se comunicar com eles, diferente daqueles que apresentaram-se através do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Porque agora não precisa mais o Espírito aparecer para dizer que existe. Agora ele já aparece e se envolve com a gente nos nossos pensamentos todo dia, toda hora, todo instante. A gente queira ou não queira, estamos mergulhados dentro desse mundo espiritual. E a mediunidade, esse campo de atração mental é o nosso pensamento. Quando a gente está pensando no bem, a gente está cultivando a vibração positiva. Quando a gente está pensando em qualquer fraqueza, doentia ou qualquer desgosto ou aborrecimento, nós estamos vibrando negativamente. A nossa mediunidade, na hora que estivermos pensando no bem, atrai o bem. Na hora que a gente está pensando mal, atrai o mal. Os espíritos que se comunicam conosco são os espíritos de acordo com a vibração. André Luiz chama de acasalamento fluídico, quando duas faixas de vibração se encontram dentro da mesma sintonia. Aí a gente diz assim, aí a pessoa depressiva é um médio doente. A pessoa que sofre de depressão é um médio doente. É um médio doente. Quando ele está doente, a vibração desse médio doente é negativa. Aí ele está usando a vibração negativa para atrair espíritos sofredores para perto dele. Mas ele não deixa de atrair. Nós só deixamos de atrair se a gente parar. Não tem jeito da gente parar o nosso pensamento. Nós todo instante e toda hora estamos pensando. O João Cleófas, no livro Intercâmbio Mediúnico, ele dá ligeiras aulas de meditação e concentração. Que é para ver se a gente, nem que seja algum instante da nossa vida, a gente para um pouquinho de pensar. Quando a gente entra num processo de meditação ou concentração, para a gente se desligar desses problemas do mundo, não é? A gente se desligar. Às vezes eu vivencio tanto isso, que eu vou dormir e levo para a cama. Chego essa semana, passei a noite delirando com o livro dos Espíritos. A questão do livro dos Espíritos. Eu dormia, aparecia a questão do livro dos Espíritos. Acordava, voltava a dormir, livro dos Espíritos. Porque sábado eu estou num canto, segunda-feira em outro, segunda-feira, às vezes eu falo o mesmo assunto 3 vezes por semana, né? E a gente fica com a mente tão concentrada que a gente passa a vivenciar aquilo que a gente está fazendo. Então, o que nós estamos estudando hoje sobre a mediunidade, todos nós somos médios, ou essa dificuldade que a gente tem é a gradação que existe da mediunidade. Em cada um ela se apresenta de um jeito. Um é vidente, outro é audiente, outro é sensitivo, outro é intuitivo. Cada um de nós temos o nosso campo mediúnico, que nós vamos ler agora. E a gente nota que essas dificuldades, para a gente entrar nessa sintonia, que quando nós estamos iniciando o treinamento, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça. Em alguns médios não vai acontecer, porque é o pensamento nosso. No início, eu fiquei numa dúvida muito grande, eu pegava e escrevia páginas inteiras. E eu ficava pensando. Aí uma pessoa perto de mim, com uma certa experiência, disse, você quando está bom, você escreve besteira? Aí eu disse, não. Ele disse, se você está escrevendo bobagem aí no papel, é porque não é seu pensamento.
Se você está escrevendo um assunto importantíssimo, que você não escreve no comum, é porque não é seu. Depois que você tiver 1 ano ou mais de 1 ano recebendo comunicação, você vai notar a diferença através da vibração. Todos nós que somos médios, um dos melhores campos para identificar a vibração mediúnica é a aplicação do passe. Quando a gente aplica passe, é a coisa mais linda que existe. Porque cada pessoa que você aplica passe tem uma vibração, desde que você esteja sintonizado àquilo que você está fazendo. Quando um dia você estiver numa mesa mediúnica, que você mudar o seu comportamento, é porque alguma entidade espiritual está perto de você. Eu já tive passagem na minha vida de eu ficar com o corpo todo dormente. Meu corpo adormecia como se fosse uma cãibra. E eu ficava pensando, meu Deus, isso não é possível. Mas é possível. Os espíritos, eles se apresentam a nós do jeito que eles são. Da maneira, se ele está sofrendo, se está com a doença. Nós tínhamos um médium que ele recebia a comunicação de uma pessoa que estava infartando, e ele um dia foi parar no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Quando ele chegou na porta do hospital, o espírito largou, ele melhorou. Ele ficou decepcionado com aquilo. Meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Ele ficou bonzinho, não sentia mais nada. Aí ficou com vergonha e voltou para casa. Sacrifício muito grande para levar essa pessoa no hospital, porque ele estava infartando daqui para cima, ele estava molhado de suor, uma dor de cabeça alucinante. Mas era efeito do espírito que estava lhe envolvendo. Quando eu comecei a ajudar nos trabalhos mediúnicos, uma certa vez, para mim chegar no grupo espírita André Luiz, o trabalho era 8 horas da noite, fechava a porta da sala de tratamento espiritual, 15 para as 8. E eu cheguei no centro ainda cedo. Eu falei com a irmã que dirigia esse trabalho, falei com ela, disse, eu estou aqui me arrastando. Os olhos vermelhos em brasa, com a dor insuportável, como se eu tivesse quase desencarnando. Ela disse, não fica preocupado não, meu filho. Quando você passar naquela porta daqui a 15 minutos, você vai melhorar. Isso é um espírito amigo seu do passado que não quer que você faça parte desse trabalho. Eu fiquei me matutando, mas será possível que eu vou melhorar? É um milagre, né? Como não existe, né? Quando ela disse, agora deu 15 para as 8, pode entrar. Eu entrei, a doença ficou do lado de fora. Porque o espírito não queria ir receber esse tratamento. Eu estou explicando isso a vocês para vocês verem a sutileza, como agem os espíritos em nossa vida. E através da sensibilidade, através do pensamento, aparecem quadros. Às vezes, alguns médios têm verdadeira lucidez de ver os espíritos naturalmente através do seu pensamento, a cor da roupa, a maneira de se vestir, a vestimenta dele do passado, se for parente ou amigo, a gente nota isso com a maior facilidade através do nosso pensamento. Do início, as comunicações parecem que a gente não acredita, mas a gente vai notar a diferença pela vibração, pela intuição, pelas intuições espirituais, pela vibração, através da nossa sensibilidade. E isso é muito importante para todos nós. Aqui no início, aqui segundo modo de execução, médios escrevente, os psicógrafos. A psicografia, ela se dá de 3 modos, naturalmente, mecânica e semimecânica. Naturalmente é quando a gente pega um papel e escreve com os olhos abertos, mas sob influência espiritual, a gente está recebendo a comunicação naturalmente. Com tudo direitinho daquele irmão que está nos passando. Quando é semimecânica, só parte do nosso corpo que vai acontecer essa influência do domínio do espírito. E quando é totalmente mecânica, do nosso querido Chico Xavier, ele era capaz de escrever com as 2 mãos e conversar com a pessoa. Quer dizer, os espíritos usavam a mão dele e usavam o pensamento ao mesmo tempo. Quer dizer, ele tinha essa capacidade. Então,
Aquele que não tem a mediunidade mecânica de escrever sem ter essa consciência do que está fazendo, a gente pode fazer o treinamento no centro e aprender a receber a psicografia natural, essa que a gente faz com os olhos abertos, naturalmente com o nosso domínio e com a influência dos espíritos que nos ajudam, né? Médios escrevente mecânico, como eu já tive a explicação, e semimecânico, que é isso que usa só parte do nosso corpo. Médios intuitivo é que vem as comunicações, às vezes até a fotografia da pessoa através do pensamento. Ele traz a influência para a gente. Nós entramos nessa sintonia e ele transmite o recado que precisa transmitir através do nosso pensamento. De início, gente, a gente vai pensar que somos nós. A gente não vai acreditar. Muitos médios não acreditam. Sou eu que estou falando. Eu já vi, eu fiz parte desse tratamento espiritual durante mais de 30 anos. Eu tinha pessoas que diziam, sou eu, seu Marcel, que estou escrevendo, não é espírito. Eu digo, amanhã, quando for a semana que entra, você vai fazer a mesma coisa. Quando for no fim de 4, 5 meses, você vai notar que não é você. Porque muda o comportamento. Muda de tal maneira, a gente às vezes recebe a comunicação do espírito. Quando o espírito é sofredor, todo o ambiente sente a presença de um sofredor. Uma certa vez a gente estava numa reunião de tratamento espiritual que a gente chama de desobsessão, e a gente foi conduzido nessa reunião, eu estava fazendo parte como médium. E os espíritos me convidaram espiritualmente, sem eu ter a mínima ideia daquilo que eu estava fazendo, para ir buscar o espírito que estava sofrendo na rua. Abandonado, feito um mendigo de rua. E eu fui buscar esse espírito lá, vim para a reunião. Quando esse espírito veio, que deu passividade através da nossa mediunidade, aquele cheiro do mendigo tomou conta de todo o ambiente. Que é para a gente, às vezes, a gente fica pensando, não é possível. Mas se não é possível, por que apareceu o cheiro? Porque caiu a vibração do ambiente. Porque o espírito era sofredor, e estava passando por essa dificuldade e precisava de tratamento. Agora a gente recebe as intuições, como é através do pensamento, a gente duvida. Mas a gente tem que ter bastante paciência e tato para lidar com isso através do treinamento. Com o decorrer do tempo, nada na mediunidade dá salto. Só para aquele médium que já nasceu recebendo comunicação. Aquele que já desde criança vem recebendo comunicação é totalmente diferente. Mas para nós que estamos treinando é outra coisa. Médios polígrafos, aquele que a escrita muda e o espírito que se comunica ou apto a reproduzir a escrita do espírito que tinha em vida. Essa recebe as comunicações mais uma vez e entra a nossa intuição. Há um ligeiro domínio do pensamento. Quando a gente estiver recebendo a comunicação espiritual, gente, a gente não se questiona pelo roteiro da escrita, pelo que está falando, pela pontuação, pelas vírgulas. Porque tudo que você fizer de curiosidade, por exemplo, aqui entre nós deve ter uma porção de letrados, professores, engenheiro, médico. Eu já tive vários tipos de aluno. Aí a pessoa que é o professor de uma universidade, rico de fartura do português mais digno do mundo. Aí ele vai receber uma comunicação, a comunicação mediúnica. A gente tem que receber a comunicação mediúnica disparado, do jeito que o espírito ditar. Deixa as vírgulas e a pontuação para depois. Porque na hora que você estiver falando, num milésimo de segundo que você entrar em sintonia, tentar em sintonia, você atrapalha a comunicação. Já não recebe mais. Porque a sua curiosidade, o nosso querido que ela lembrou, o nosso querido Paulo César Frutuoso, ele cita em suas obras que no milésimo de segundo nós atrapalhamos a comunicação. Nós atrapalhamos em tudo que a gente faz, porque a vida nossa é mais rápida do que um celular. Muito mais.
A gente pega um celular, bate nele aqui, ele já está se ligando para todo canto. Mas nós é pensar e agir. É uma sutileza, por isso que fala-se milésimo de segundo, é dividir o segundo em 1000 partes. Nessa sutileza, a curiosidade nossa atrapalha. Atrapalha no ato. Eu acho que eu estou escrevendo errado. Dirigi uma vírgula aqui, parou, pronto. Atrapalhou. Você quebra a vibração. Então não pode interferir. Iletrados, e aqueles médios pobres de cultura, que não tem quase, não sabe quase escrever, que os espíritos aproveitam desses médios para transmitir as comunicações mesmo assim. Agora, desenvolvimento da faculdade. Os novatos, aqueles cuja faculdade que eu já estou adiantando, cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas, é isso que eu estou falando. Vai para o trabalho mediúnico, vai devagar, com calma, aprende a se concentrar, aprende a meditar, aprende a identificar a vibração do seu corpo através do pensamento. A nossa vibração muda totalmente. Você vai receber as influências espirituais de acordo com o espírito. O espírito é atrasado, é grosseiro, é pobre de cultura, é rico, é Joana de Ângeles que está se encontrando com você, é Frei Fabiano de Cristo que está se encontrando com você. A vibração de cada um é diferente. Totalmente diferente. Isso a gente precisa ter calma e paciência. Isso não é um trabalho de meses, não. Isso é trabalho às vezes de ano, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que for. Para a gente ir treinando devagarinho. E se aplica passe e estudando a vibração também através do passe. Com todo amor. Médios improdutivos, muitos não chegam a obter mais do que coisas insignificantes. São aqueles médios que não recebem quase comunicação nenhuma. Mas no trabalho mediúnico, o nosso objetivo não é só receber comunicação. Quando a gente vai para uma reunião de tratamento espiritual, o nosso objetivo é ajudar. Se você recebe espírito ou não recebe, a sua presença é importante. A gente tinha uma companheira nossa que ela frequentava a reunião de tratamento espiritual que nós chamamos de desobsessão durante uns 8 a 10 anos. Aí um dia ela não recebia nada, se concentrava lá, não recebia, não se mexia, não falava, não via. Ela disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem valor nenhum a minha presença aqui. Aí nós fizemos uma consulta espiritual. O amigo que dirigia a reunião disse: você é uma das peças mais importantes desse trabalho. A sua meditação, a sua concentração ajuda todo o tratamento espiritual através da força do teu pensamento. O amor de Deus em teu coração é tão contagiante que você trabalha em silêncio sem perceber. Aí ela foi aconselhada a não deixar o trabalho, porque se ela deixasse, a gente ficava sem um médio para nos dar esse apoio. Então a gente nunca pode considerar que a mediunidade não está tendo valor para o trabalho que a gente está fazendo. O que faz a gente se autovalorizar é o amor que a gente tem por aquilo que a gente esteja fazendo, né? Meio de feitos ou formados, aqueles que já estão prontos, aqueles que já estão formados, que eu já estive adiantando, é aqueles que já nascem com essa mediunidade, se comunicando, às vezes, desde 10 anos de idade. Médio lacônico, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves, sem desenvolvimento. É como se fosse o vazio. Tem pessoas que vão para o trabalho mediúnico, quando vê que a sua mediunidade é desse tipo, desiste e vai embora, porque pensa que não tem valor. O valor da mediunidade serve para a gente contagiar os outros. Miramês, ele fala que o médium é uma centelha de luz, quando consciente. É uma centelha de luz. Para onde ele for,
mesmo com essa simplicidade que ele tenha de receber as comunicações, desde que ele tenha amor pelo que ele está fazendo, por onde ele passa expandindo essa luz divina pelo seu caminho afora. Não é para a gente desanimar. E a mediunidade também é para a gente receber orientação, ensinar o caminho que a gente tem que caminhar, saber escolher para a nossa vida o melhor, através da nossa mediunidade. Médios explícitos das comunicações que têm toda amplitude e toda extensão. Tem médios que vocês convidam eles. Eu já trabalhei durante muito tempo na casa espírita. Tinha médio que a gente chega perto de uma pessoa, imediatamente só a pessoa olhar para o outro já está lendo a vida dele. Nós tínhamos aqui na casa um médio que parecia dar uma impressão que era um bom médio, não tinha? Altivo. Quando a gente chegava perto de Altivo, não era dois? Não era? De uma beleza incomum. Toda vez que você conversava com o Altivo, ele estava vendo. Uma certa vez eu cheguei perto dele, tudo bem, abracei ele. Ele me olhou por dentro e por fora. Ele disse, que bom você está com saúde, mas a tarefa que você está fazendo lá na Pedra de Guaratiba, você tem que segurar. Que só você que vai ser responsável por esse trabalho que está fazendo lá. Ele, no mesmo instante que ele estava recebendo a minha pessoa fisicamente, ele estava recebendo espiritualmente. Aí a gente diz, esse médium já está feito e claro, objetivo, né? Eu recebo comunicações espirituais da minha vida, às vezes as pessoas me pedem, chega, seu Marcelo, eu vou lá na sua casa para mim conversar com o senhor a respeito, eu estou atravessando um problema. Quando a pessoa chega, que senta na minha frente, eu recebo o espírito que vem com ele. Vem acompanhando ele, eu recebo converso, bato papo, conta a história toda da vida dele com a maior naturalidade. Aí a gente fica pensando, isso pode acontecer? Pode acontecer. Cada um de nós que estamos aqui nesse salão, a gente tem uma mediunidade diferenciada uma da outra. Experimentados a facilidade e a execução de uma questão de hábito, e muitas vezes que adquire em pouco tempo. Às vezes o médium já está devidamente preparado, que já vem assim. Quando ele chega aqui que faz os treinamentos, a gente enriquece esse conhecimento em pouco tempo de estudo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos. Esse tato necessário é o seu relacionamento. Mais um compromisso com vocês. Existe um livro de Joana de Ângeles que fala sobre influenciações sutis, o livro Fonte de Luz. E existe também um livro que quase tudo quanto é médio estuda, que chama-se Missionário da Luz, capítulo 5, que fala sobre influenciação. Não é isso? Já deve ter lido, já sabe disso. Quer dizer, a influência por quê? Porque a mediunidade, de início eu falei que é a ação do nosso pensamento. É a ação do nosso pensamento. No silêncio mais íntimo da nossa meditação, a gente recebe a comunicação dos espíritos com a maior sutileza, né? Ainda tem aqui médios maleáveis, aqueles que com a facilidade se prestam facilmente a diversos gêneros de comunicação. Tem médio que é vidente, é auditivo, é sensitivo, é tudo, né? Agora, tem que ter um carinho todo especial, porque quanto mais aflorada é a mediunidade, quanto mais a gente tem facilidade de se comunicar com os espíritos, seja quem for. Então é interessante, a Joana de Ângeles, no livro No Limiar do Infinito, no capítulo 10, ela pede encarecidamente que a gente tome uma decisão. Para que lado você vai viajar? Porque se você encarar sem dignidade a mediunidade dessa natureza, você pode entrar num processo obsessivo. Por quê? Porque você não levou a sério. Quanto mais aflorada a mediunidade, a gente vê esses mendigos que tem de rua, dormindo na sarjeta, debaixo da marquisa. Muitas daquelas pessoas, tem pessoas ali formadas.
O meu sogro trabalhava na Fazenda Modelo, lá tinha engenheiro, tinha oficial do Exército, da Aeronáutica, tinha médico, mendigo de rua comendo lavagem. E a gente pergunta o que é isso? É o caminho que a pessoa escolheu. Como caiu dentro de uma negatividade depressiva, ele terminou indo para a sarjeta. Agora, eu não estou assustando, eu estou prevenindo. É interessante a gente se acautelar, o livro dos médiuns mesmo, lá na questão 323 do livro dos médiuns, está mostrando que a importância maior, mais notória que existe para o médium é a sua conduta moral para esse trabalho. Não podemos compartilhar com as duas coisas, vida mundana, vida noturna, fundo de quintal, bebida. Eu já fiz treinamento mediúnico, quando eu passei 3, 4 anos fazendo treinamento mediúnico, seminário, toda a pessoa chegou para mim, disse: seu Marcelo, eu não sei abandonar o meu forró. E todas as vezes que eu vou lá, eu tomo uma porção de cerveja. Mediunidade com cerveja de fundo do quintal dá certo? Não dá certo. De jeito nenhum. Farra misturada, porque a primeira coisa é a opção, servir a Deus. Mas a gente não está servindo. Então a moça pediu encarecidamente para se afastar. O outro bebia sábado e domingo, na segunda-feira ia aplicar passe. Aí a gente avisou a ele sobre um problema sério que ele estava passando. Resultado, ele naquele dia mesmo ele deixou. A outra disse que só tomava um copo de cerveja no almoço para ajudar na refeição. Aquela cervejinha gelada para refrescar. Aí aconteceu de daqui a um mês estava tomando 2 copinhos, depois uma garrafinha e foi ampliando até se afastar do trabalho mediúnico. Porque não dá certo, as duas coisas não dão certo. Ou a gente escolhe o caminho de Deus, ou escolhe o caminho da vida. Médios que para evocação, esses que trabalham nas reuniões mediúnicas para fazer tratamento espiritual. Médios para ditados espontâneos, que recebem as comunicações naturais para esse fim. E ainda temos o segredo, segundo gênero de particularidade das comunicações. Médios versejadores, aqueles que recebem versos, médicos poéticos, médicos positivos. E muitos, às vezes, tem pessoas que têm a maior facilidade para escrever, não é? Escrever livros, escrever poesia. Muitos, como a gente teve Alta de Souza, lá do interior do sertão do Rio Grande do Norte, dos lugares mais atrasados do sertão do Rio Grande do Norte. É uma grande poetisa, Alta de Souza, natural, recebia as comunicações e os versos mais lindos que você encontra na literatura espírita. Médios literários, médios incorretos, médios historiadores, esses grandes historiadores que escrevem grandes histórias. E médios historiadores, Chico Xavier, ele escrevia tudo com todos os detalhes, até para aquele lado o vento soprava naquela época, 2000 anos passados. A Ivone Pereira do Amaral, ela até o lugar que ela sentava de tarde para tomar fresca, sentada num banco de pedra. Ela tomava nota de tudo direitinho e tudo aquilo que ela ditava é realmente verdade. Científicos, aqueles que servem para essas pesquisas, como foi Bosano, William Crookes e outros grandes cientistas médios. William Crookes, ele teimava que não existia vida espiritual, mas ele foi fazer a experiência com a mediunidade, com os espíritos, ele se tornou-se espírita, porque terminou se identificando com os espíritos. Médios receitistas que passam receita nas casas aqui, tem grupo de médios que servem para ditar esse trabalho. No grupo espírita André Luiz tem médios que servem para dar receita e servem até para as cirurgias espirituais. Né? Médios religiosos, esses que se preocupam muito com a expansão do Evangelho de Jesus. Médios filosóficos e moralistas
E a gente encontra todos esses tipos de médium, em todos nós existem essas faculdades mediúnicas. Em cada um de nós, uma se destaca. Em cada uma se destaca. Uma certa vez, vocês vão rir, uma moça disse, estudando assim, igual nós estamos aqui. Ela disse, eu quero ser vidente. A questão dela absoluta era ser vidente. Aí eu disse, quando você vê um obsidiado, cheio de espíritos terríveis em volta desse obsidiado, ela disse, mas eu só quero ver para ver o lado bom. Esses, nem pelo amor de Deus. Entendeu? Quer dizer, eu quero ser médium, mas quero escolher o que é que eu quero. A gente nem sabe direito o que é que quer, né? Isso. O nosso querido José de Anchieta diz que a gente escolhe o caminho e o jeito de caminhar. A gente não está sabendo nem escolher o caminho. Não é isso? Médios historiadores, médios científicos, médios religiosos, médios de comunicações triviais e obscenas. Tem pessoas que se servem da mediunidade só para esses fins profanos. A gente está vendo hoje em dia que tem tudo isso. As piores infelicidades na face da terra. Segundo as qualidades físicas do médium. Médio calmo, aquelas pessoas calmas, sempre de certa lentidão, sem experimentar a mais ligeira agitação. Essas pessoas calmas, até para treinar a mediunidade dá trabalho. Porque tem pessoas que é calmo demais. Tem pessoas que é parado, né? Tem pessoas que é parado. Aí o espírito que vai se comunicar com ele é agitado, não vai conseguir. De jeito nenhum. As portas estão fechadas, não é? Dá muito trabalho. Médios velozes. Aí se esse médio é veloz e o espírito for calmo também, outro problema que vai encontrar. Por isso que de início eu falei que a mediunidade tem essa série de ramificações que deve ser estudada pela vibração. Eu falei fonte de luz, influenciações sutis, falei do livro Missionário da Luz, capítulo 5, que é para a gente identificar. Tenho essa obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. É uma obra maravilhosa. Se vocês fizerem uma pergunta a mim, das obras de André Luiz e sobre a mediunidade, qual foi o livro mais importante que eu li durante toda a minha vida? Eu vou responder a vocês Nos Domínios da Mediunidade. Eu considero o livro mais importante de André Luiz e sobre a mediunidade. A gente vai encontrar nesse livro a beleza do seu prefácio, da sua beleza, da sua amplitude do seu prefácio, onde fala sobre essas vibrações. Nós vamos encontrar no primeiro capítulo esclarecimento sobre a mediunidade desse livro. Vamos encontrar de novo no capítulo 5 sobre a consciência da mediunidade. E no capítulo 13 existe pensamento mediúnico. Pensamento mediúnico é o que o Maceió procurou passar para vocês agora, nesse instante. Pensamento mediúnico, por quê? Porque nós estamos igual peixe na água. Nós estamos mergulhados num mundo de espírito e num mundo de vibrações sutis. O nosso querido Viana de Carvalho, ele aconselha que a gente faça um estudo mais avançado sobre essas vibrações, sobre o relacionamento com os espíritos. Porque nós notamos, gente, quando a gente encontra com uma pessoa simpática, a gente não se sente feliz. Mas quando uma pessoa antipática chega na tua casa, você não tem vontade de botar a vassoura detrás da porta, né? Para que ele vá embora o mais rápido possível. Porque você sente a vibração. Você sente, não precisa ele te abraçar. E se abraçar, você vai ficar doente. E tem pessoas, quando chegam numa casa que tiver criança pequena, a criança fica com olheira. Antigamente chamava de quebrante, não era? Mal olhado, ia na rezadeira para rezar. Mas hoje em dia ainda existe isso? Ainda existe. Tem pessoas que quando saem de perto da gente, a gente dá abrimento de boca.
cansaço, fadiga, de tanta negatividade que essas pessoas... O que é que a gente quer dizer com isso? Que a influência é invisível. A influência é invisível. Mediunidade é uma coisa que nasceu com a doutrina dos espíritos, gente? Não. A mediunidade, ela nasceu antes de Cristo, na época dos Vedas, eles já se comunicavam com os espíritos. No Velho Testamento, a gente encontra no livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 7, você encontra a palavra médium. Mas as Bíblias novas você não vai encontrar. Se você quiser encontrar a palavra média, você tem que pegar um Novo e Velho Testamento de 1968 para trás. Para frente todos mudaram para a palavra dom. Aquele que tiver o dom foi substituído pela palavra médio. Que antigamente médio era escatomante, necromante, usava para bruxaria. E nessa semana eu estava lendo que Hitler fez parte de um grupo de espírita. A pessoa diz espírita. Um grupo de magia negra, não era espiritismo, mas era espírito. Porque ele se relacionava, só que não era espírito. Era espiritualismo, se relacionava com o espírito das trevas, mas se relacionava sim. Então essa influência, todos nós estamos mergulhados nela. E a gente aqui diz, médios calmos, médios velozes, médios convulsivos. Na história da humanidade nós tivemos Nostradamus. Nostradamus, ele nasceu já sendo médio. Quando ele já estava com 10 anos de idade, ele chegava num lugar, ele delirava, se entortava todo e entrava numa convulsão, como se fosse epilético. E quando ele fechava os olhos, às vezes de dente cerrado, ele começava a falar tudo para frente e para trás. O que é que vai acontecer, o que não vai acontecer? Ele já rapazinho, uma certa vez ele estava em um chafariz de uma praça pública, e apareceu uma porção de seminários, seminaristas que estavam passeando pela cidade. E um desses seminaristas, ele olhou para a cara dele, ele se entortou todo, disse, você vai ser o futuro Papa. Ele ainda era rapaz novo e um rapaz também que estava estudando também, e esse rapaz foi futuro Papa. E ele, naquela época, ele dizia, vai acontecer isso, e isso podia tirar o cavalo da chuva, que acontecia mesmo. Mas a mediunidade dele era essa, convulsivo. Às vezes a gente vê uma pessoa epilética, obsessiva, ou epilepsia compulsiva, obsessiva, e outros tipos de obsessão, a gente fica pensando que aquilo ali é uma doença, mas não é, é uma mediunidade. Que ele veio comprometido de vidas passadas. Ele está passando por essa prova difícil. É uma prova que ele está passando. Ele recebe aqueles espíritos, e aqueles espíritos, o desejo deles é acabar com a vida daquele infeliz que está vivendo esse drama nessa existência. Mas é compromissos assumidos espiritualmente. Mas a gente não pode se assustar que a nossa mediunidade deve ser trabalhada com toda esse último que eu estive falando, isso agrava até o sistema nervoso dos médios. A maioria dessas pessoas, o colega ainda está vivo, está até com envelhecimento precoce lá na Pedra de Guaratiba, que ele tinha esse tipo de mediunidade. Ele lutou, quando ele chegou aos 60 e poucos anos, ele começou a envelhecer e agora já está totalmente demente. Mas a mediunidade era essa. Ele ficava assim compulsivo e ficava delirando. Mas a gente que estamos aqui, todos nós hoje aqui, a nossa mediunidade sadia, deixei para vocês o livro Fonte de Luz, para que vocês se lembrem da influenciação sutil, aquilo que a gente puder evitar e deixar se influenciar negativamente é importante. Missionário da Luz, capítulo 5.
No livro dos domínios da mediunidade, com todo amor, com todo carinho, capítulo 13, pensamento e mediunidade, que quanto mais firmeza a gente tiver e se agasalhar nessa certeza absoluta que somos dignos de Deus, a gente tem tudo facilitado em nossa vida. O nosso equilíbrio moral, nossa maneira, nosso comportamento. Emmanuel, ele aconselha até o ambiente. Quando eu faço os meus seminários, as minhas palestras sobre mediunidade, eu coloco assim na vida do médium antes e depois. Porque até você assumir a mediunidade, eu tinha um antes. Depois que eu assumi, eu tenho um depois. Esse depois, Emmanuel manda que a gente se acautele dos ambientes que nos traga influenciações negativas. Às vezes até uma festa de aniversário, eu falei com vocês aqui de outras vezes, até uma festa de aniversário, você vai e se compromete, você se senta numa mesa que as pessoas estão bebendo, agora filma tudo, e de repente vem a filmagem que você está com 3, 4 latas de cerveja vazia em cima da mesa. Até isso compromete, porque as notícias hoje andam na velocidade do pensamento. A gente tem que ter cautela, como eu lembrei da questão 323 do Livro dos Médiuns, que fala sobre, acima de tudo, a beleza moral da vida do médium trabalha a sua mediunidade, acima de tudo. Então nós precisamos ter toda essa cautela, todo esse carinho, tá? E vocês, desculpa que eu sempre deixo livros de pesquisa para vocês estudar. Se ainda tem em casa o livro Intercâmbio Mediúnico, tem o capítulo 9 e 12 do livro Intercâmbio Mediúnico de João Cleófas, que toca fundamente nesse assunto. Há requisitos para uma mediunidade segura. Emmanuel, no livro Consolador, no item 9 e 11 do livro Consolador de Emmanuel, fala que a segurança de um médium está em ele se preocupar-se, em evangelizar-se. Não é o melhor médium. Qual é o melhor médium? O melhor médium é aquele que se preocupa em conviver com Jesus. Esse é o melhor médium. Que as bênçãos de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos vocês com o amor que eu pedi hoje de manhã. 9 horas da manhã eu estava pedindo que todos que estivessem diante dos meus olhos, 8 horas da noite, recebessem a graça de Deus como estão sendo envolvidos nesse instante. Muito obrigado pelo carinho e atenção. Se não deu para esclarecer, eu vou pedir à irmã para a gente ir até 10 horas da noite para ver se dá tempo. Não é isso? Tá bom? Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso companheiro João Maceió pelo seu carinho, pelos esclarecimentos que ele trouxe para todos nós, né? Ele está sempre aqui conosco. Geralmente ele vem na quarta à tarde, né, às 17 horas. Mas trazendo aí a sua experiência para todos nós. Isso é muito importante, né? E agora nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a si mesmo, e o item a ser estudado durante o trabalho de passes pelo nosso companheiro Ricardo é o item 8, que tem como título A Lei de Amor. É uma mensagem que foi dada para nós por Lázaro em Paris, 1862. E o Espírito Lázaro nos diz o seguinte: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor.
Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso como a semente que encerra em si o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado assim como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, e mais do que bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. A gente até fez questão de ler todo o texto, porque a gente está com tempo, e porque esse texto é tão importante, tão lindo, tão belo, tão emocionante, né, tão necessário atualmente a todos nós, a toda a humanidade, que aí está ele para a nossa reflexão. E agora nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que, por favor, se dirijam aos seus locais de trabalho, orientados pelos companheiros da casa, para que nós possamos, então, em seguida, iniciar o nosso passe. Nós vamos procurar não nos distrair com esta movimentação, porque ela é necessária à realização desse trabalho de passe. Também queremos lembrar aos companheiros presentes que porventura sejam portadores de mediunidade ostensiva, que por favor se controlem, porque este trabalho ele é exclusivamente dos médiuns da casa, que já foram preparados antecipadamente para isso, através de cursos, né, de estudos que a nossa casa oferece. Vamos então procurar nos lembrar de trechos
da palestra, da palavra do nosso irmão João Maceió, que trouxe assim bastante material para nós refletirmos, né? Sempre é muito importante as palestras realizadas na nossa casa em torno da doutrina espírita, são importantes para nós refletirmos. Às vezes nós não damos a devida importância, até por não estarmos muito habituados a ouvir as palestras da casa, mas à medida que vamos frequentando, que vamos fazendo os cursos, vamos vendo como isso é importante para o nosso esclarecimento, para o nosso posicionamento diante da vida de relação lá fora com os nossos irmãos que ombreiam conosco, onde quer que nós passemos, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, enfim, onde nós estivermos. Nós realmente estamos sempre nos relacionando com as pessoas e é importante termos um posicionamento correto, leal, harmônico, um posicionamento de paz, que é o que tanto precisamos nos dias de hoje, que tanto queremos, mas essa paz, ela certamente vem de dentro para fora, depende de nós. Graças a Deus, Senhor. Mestre querido, estamos neste instante te agradecendo por termos chegado até aqui. Certamente, muitos de nós enfrentamos lutas, enfrentamos desafios para aqui chegar. Mas o fato de termos realizado esse movimento, não só com o nosso corpo, mas principalmente com a nossa alma, de virmos até aqui, vai nos dar uma sustentação, vai nos dar um apoio, um amparo, uma determinação que somente nos acrescentará coisas positivas, importantes para o nosso crescimento espiritual. Por isso nós te pedimos, Jesus, que nos abençoes, te agradecemos pelo fato de aqui estarmos e que bênçãos de paz e de luz recaiam sobre todos nós neste instante, o instante do passe. E que seja em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de paz da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que o momento de agora possa trazer a cada coração aqui presente um pouco de paz, um pouco de serenidade, tranquilidade, nesses momentos, um contato com os nossos guias espirituais. Todos nós sabemos que somos espíritos imortais, e como espíritos imortais, trazemos na nossa caminhada construções, e essas construções sempre foram pautadas de uma forma ou de outra por leis. Leis que são normas de procedimento, leis que são normas de comportamento, que regulam as ações desde as mais remotas eras da humanidade. Sabemos também que a nossa humanidade criou leis, e essas leis são passíveis de alterações pela mudança do pensamento humano. Mas as leis naturais, as leis de Deus, as leis divinas, essas não. Essas não são passíveis de alterações. As alterações que pensamos que existem são da nossa visão, que evoluem no decorrer do tempo. E essas leis naturais, essas leis divinas,
contidas na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas podem ser divididas em 3 grupos, se podemos dizer assim, que traduzem a nossa relação com o próximo. Leis que traduzem a nossa relação conosco mesmo. E leis que traduzem a nossa relação com Deus. Leis para seres imortais, para espíritos imortais, que no início da nossa caminhada fomos regulados por instintos que tinham uma condição ou tinham um objetivo de preservação da vida. Mas com a evolução desse espírito, a nossa evolução, esses instintos transformaram-se em sensações. Muitos de nós ainda estamos presos a essas sensações. Mas Joana de Ângeles nos fala do homem do terceiro milênio, que podemos escolher a nossa postura como homem muro ou homem ponte. Homem muro, aquele homem ou aquele ser que trava ou que freia de alguma forma a evolução. Ou um homem ponte, que liga pensamentos, ligam seres, ligam ações, espalham amor. Então, sendo a lei uma norma de comportamento, e sendo a lei maior a lei de amor, que o nosso comportamento, que as nossas ações daqui por diante possam ser reguladas pelo amor único de Deus. O amor único que nos inspira, que conduz o nosso pensamento, que abre portas para o espírito imortal em decisões futuras, mas que ao mesmo tempo resgata as nossas dívidas, os nossos débitos que nós construímos na nossa caminhada de espírito imortal. Que o amor único de Deus possa nos inspirar sempre para o bem. Que assim seja. Graças a Deus, Senhor. Mestre querido, Mestre amado de nossas almas, só nos resta agradecer, como disse o nosso irmão, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem, sem exceção, inspire toda a humanidade para o bem. Esse deve ser sempre o nosso pedido, sem nunca perdermos a esperança que dias melhores virão. Que a tua paz, Jesus, tão prometida, certamente construída por nós mesmos, possa reinar em todos os corações. Cada um fazendo a sua parte, cada um desejando no âmago do seu ser a cada dia melhor. Abençoa-nos, portanto, Jesus, esse desejo que todos temos de nos tornarmos melhores, de realmente praticarmos o bem, todo o bem possível, porque o bem, é o único objetivo da vida. Abençoa-nos, Jesus, nós te pedimos mais uma vez. E que seja então em teu nome, em nome de Deus, este Pai de infinita bondade e misericórdia, e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa noite, vão em paz.